Salve, salve guerreiros! Estamos de volta, né? Aqui quem vos fala é o professor Edson Moraes. Vou trazer para vocês hoje, inicialmente, né, esse assunto que é muito pertinente tanto para concurso quanto para os vestibulares até mais tradicionais do nosso país, em especial o Enem, que é a matemática financeira. Vamos ver o que está por trás da matemática do dia a dia, das finanças, das unidades monetárias, dos aluguéis, juros, depreciação, financiamento, enfim. Vamos estar iniciando o nosso curso hoje de matemática financeira e vamos aí perdurar por algumas aulas, tá? Espero contribuir para vocês nesse assunto que é muito importante, tá bom? Então, sem delongas, vamos dar início aqui à nossa aula. Vamos inicialmente perceber quais as principais variáveis que é objeto de estudo da matemática financeira. Vamos lá. São elas: a porcentagem ou percentagem, embora um conteúdo simples, visto por muitos alunos desde o ensino fundamental, nós vamos retomar aqui um exemplo bem rápido, bem simples, para vocês verem, em especial a sua aplicação. Para que, Edson? Para o cálculo de aumentos e de descontos no dia a dia. Tá bom? A ideia do que é lucro ou do que é prejuízo, né, muito presente nos dias atuais, em especial em épocas como estamos vivendo, de pandemia, né? O que é juro simples e juro composto, ou seja, isso sim é muito presente, muito visível e lembrado por todos na matemática financeira. O que são descontos simples e descontos compostos, isso já nem tanto é estudado na educação básica, tá? Vamos ver alguns casos de amortização. Não vou aprofundar muito porque a partir daqui, a partir de desconto simples e composto, aqui já são assuntos do ensino superior, tá? Mas de maneira sucinta, de maneira mais tranquila, né, eu vou trazer essas informações para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos falar também do que é amortização, ou seja, pagar uma dívida. Amortizar significa, né, pagar, saldar um débito. Financiamento, alguns principais casos de financiamento, como se resolver, né, a partir do valor de prestações. E payback, que significa retorno do pagamento, retorno de um investimento, tá, que você faz enquanto pessoa física ou pessoa jurídica. Tudo bem? Então vamos em frente, vamos começar com percentual. Percentual, porcentagem ou taxa percentual, ela é uma simples divisão, é uma simples razão entre um número qualquer, né, pelo número 100. Porque a palavra porcentagem quer dizer porcento, percento, por 100, tudo que é dividido por 100. E existe sua representação fracionária, P sobre 100, como existe sua representação acompanhada desse símbolozinho, ó. Esses dois zeros são os dois zeros do 100 e essa barra lembra nós a divisão, tá bom? Então isso é muito fácil de você lembrar. Representação decimal de uma porcentagem. Então a gente vai falar disso aqui. Aqui eu não esbocei mais a representação geométrica da porcentagem, porque isso é muito simples, é coisa lá do fundamental, né? Se eu tenho uma pizza, alguém come lá 3 pedaços de uma pizza, né? Esse cavalo comeu quantos por cento da pizza? 75% da pizza, né? Eu digo assim brincando, né? Então vamos para cá. Então observem que a porcentagem ele é um conceito muito relativo, tá? A gente só pode falar de porcentagem se for em relação a alguma quantidade, tá bom? Não existe porcentagem só por existir. A porcentagem é algo correlato a um valor, a uma quantidade, a uma espécie, tá bom? Vamos a alguns exemplos. 25% de 200, como é que se calcula? 25% já está dizendo, é 25 por 100. O di na matemática quer dizer vezes, tá? Aí aqui eu não sei como você aprendeu, aqui existem inúmeras maneiras de se fazer. Aqui o slide resolveu assim, pegou 25 por 100, simplificou, achou a fração irredutível 1 quarto, né? Que dividiu todo mundo por 25. Em outras palavras, é fazer 1 quarto de 200. 1 quarto de 200, se eu pegar 200 e dividir para 4, isso dá 50, né? Ou ainda, ele dividiu 1 por 4, 0,25. Olha aqui, a escrita decimal de 25%. A escrita, né, decimal mesmo. 25% é 0,25. É só perceber que fica duas casas após a vírgula, porque se trata de um denominador de dois zeros. Tá bom? De uma divisão por um denominador de dois zeros. Então, quando eu multiplico esse número por 200, só como é fácil, né? Eu cancelo esses dois zeros, faço essa vírgula deslocar para a direita duas casas. Porque toda vez quando um número se multiplica por 100, por 10 ou por 1000,
a vírgula se desloca para a direita. Toda vez que se divide o número por 10, por 100 ou por 1000, a vírgula se desloca para a esquerda. Muito fácil. Então, multiplicar por 200 é muito fácil, né? Cancelava esses dois zeros, deslocava essa vírgula para frente, aí os números que ficavam era, aqui ficava 25 e aqui ficava 2. Quanto é 25 vezes 2? 50. Tá bom? Aí você deve estar se perguntando, poxa, você trabalhou tanto para chegar a 50? Não, aqui é porque a gente está discutindo a primeira, né, o primeiro exemplo para você ter acesso. Mas é verdade, bem daqui a gente já podia ter feito assim, ó. Aqui é uma fração multiplicada por outra fração, só que essa fração, o denominador é 1, né? Aqui eu posso usar a regra do cancelamento desde já com os zeros, né? Cancela os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. Acabou as frações. Ficava 2 vezes 25, tá bom? Mesmo 50. Vamos para frente. 80% de 42. Então tá aqui, 80%, 80 por 100 vezes 42. A fração 80 sobre 100, eu posso cancelar um zero com zero, fica 8 sobre 10. Eu divido isso por 2, fica 4 sobre 5, não é verdade? 4 quintos, se você preferir, você pode fazer 4 vezes 42. 4 vezes 42, isso dá 168. Quando você dividir por 5, vai dar o mesmo 33,6, tá bom? Ok? Ele preferiu dividir, né? 5 por 8 dá 0,8. Lembra, 0,8 é a escrita decimal de 80%. Por que 80%? Seria 0,80. Aí na escrita decimal, se você pegar uma calculadora, dentro dessas nossas videoaulas de matemática financeira, vamos tirar um tempinho para utilizar o recurso da calculadora, tá? E aí você vai ver que, pega aí sua calculadora e digite 0,80 para ver o que é que acontece. Se você digitar 0,80 e apertar o igual, ele tira o último zero. Esse último zero, ele é desprezível. Então, surge só o 0,8, tá bom? Vezes 42, 33,6. Vamos lá, 120 por 160 é 120 por 100 vezes 60. Cancela um zero com zero, 12 sobre 10. Se eu dividir por 2 dá 6 quintos. 6 quintos é 1,2 vezes 60 dá 72. Tranquilamente, tá bom? Outra maneira era cancela esse zero com zero e cancela esse zero com esse zero. Lembra, eu posso, na regra do cancelamento, cancelar sempre um zero de cima com um de baixo. Nunca dois de baixo, um de baixo com um de baixo, nenhum de cima com um de cima. Tá bom? A não ser que sejam em lados separados de uma igualdade. Um de um lado, outro do outro. Mas na mesma multiplicação, não. Tá bom? Aí já ia surgir o número 12 vezes 6. 12 vezes 6 é 72. Tá? Vamos a mais um. Quanto é 30% de 40% de 75? Agora vai começar a melhorar os exemplos. Aqui já seria uma porcentagem acumulada, né? Então 30% de 40% de 75 é 30 por 100 vezes 40 por 100 vezes 75. De na matemática é vezes, né? Então 30%, 0,3. 40%, 0,4. Vezes 75. Tá bom? Aqui é... Opa, faltou uma vírgulazinha, né? Vamos corrigir. Aqui a gente corrige ao vivo, né? Ah, mas isso é uma imagem. Que chato, né? Pessoal, pois vocês que estão acompanhando aí, me perdoem, tá? Mas aqui é uma vírgula. 0,3 vezes 0,4. Se fosse só o 4, né? Nem fazia sentido esse zero antes, tá? Muito bem. Ao multiplicar 0,3 por 0,4, isso vai dar 0,12 vezes 75. Isso é 9. Tá bom? Ainda tem mais algum exemplo? Tem não, né? Então vamos lá. Como utilizar cálculos de porcentagem simples, como o pessoal aprende aí no comércio, né? Na prática do dia a dia, para calcular algumas situações. Vamos entender. Para se obter, por exemplo, 32% de 800. Alguém vai comprar algo, o valor é 800, os caras, não, mas tá com desconto de 32%. Como é que se calcula? Você já viu que o pessoal tem umas maneiras de calcular até diferente e tal? Uma maneira seria, 32% você já aprendeu agora que é 0,32, né? 32 por 100, dividir por 100, desloca a vírgula para esquerda duas casas. Dividir por 100, né? Multiplicar por 100 é para frente. Então, 0,32 vezes 800. Se você já pegar a calculadora e já fizer isso, 0 ponto, porque na calculadora, que é americanizado, o ponto é a vírgula, não esqueça disso. Colocar 0,32 vezes 800, você apertou igual, vai dar 256. Ou seja, seria R$256 o desconto, tá? Aí você subtraía de 800 que você saberia quanto ia pagar. Aproximadamente 544, né? Mas com uma calculadora simples,
eu quero fazer essa conta usando a porcentagem. Só que eu sei que existe o botãozinho da porcentagem, tranquilamente. O que é que você faz? Digita 800 vezes 32, porcentagem por último, igual, tá? Porque, como é americanizada, do jeito que os adjetivos ficam depois, né? Aqui o cálculo do que vai se fazer também fica para depois, tá bom? E nós ainda mais para frente ainda vamos aprender uma calculadora financeira bacana chamada HP12C, tá? Como que utiliza ela. Sem falar que ainda os numerozinhos são em inglês também. Então, 256, tá bom? Outra possibilidade seria fazer o cálculo mental. Olha a ideia. 10% de 800 equivale a 80. Porque lembra, 10% de qualquer valor sempre é a décima parte dele. 10% de 100 é 10, 10% de 200 é 20, 10% de 800 é 80, tá bom? E sabemos que 1% de 800 é 8. Então, como é fácil? Eu estava fazendo 32%, né? 30 já é 3 vezes 10%. Cada 10% equivale a 80. Então, 3 vezes 80, 240. Cada 1% é 8. Mas não era 32%? Então, são 2%. Então, 2% dá 16. Não é isso? Então, 16 com 240, 256. Tá bom? Para quem já está aí mais avançado nos cálculos mentais, pode fazer isso aí de boa. Quem não, né, se arrisca aí a fazer a continha para garantir, tá? Tranquilo? Deixa eu mostrar aqui para vocês, né, a estratégia de andar com a vírgula. De novo, eu estou fazendo 0,32 vezes 800. 800 não tem dois números? Quando se multiplica por números que tem zero, é muito fácil, é só deslocar a vírgula. Cada um zero desloca a vírgula em casa. 800 tem quantos zeros? 2 zeros. Então a vírgula desloca 2 casas. Então é como se esse número deixasse de existir e passasse a surgir o 32. É como se 800 deixasse de existir e passasse a surgir o 8. Então a conta é essa. 32 vezes 8, 256. Tá bom? Muito fácil. Você escolhe como você quer fazer. Estou te dando aí várias opções. Vamos para uma dica massa de porcentagem? Essa é uma dica nossa, tá? Se liga. Você nem imagina que fazer 30% de 50 é o mesmo que fazer 50% de 30, né? Pois é. Se você tá na dúvida de uma questão lá, eita, às vezes você pegou 12,5% de 50, troca, faz 50% de 12,5%, o resultado é o mesmo, tá? Se você inverter, às vezes facilita. É mais fácil para você, é fácil fazer 30% de 50 ou 50% de 30? 50% sempre é muito fácil, né? 50% de uma coisa é metade dela, né? Ah, Edson, então, comprovando, quanto é 30% de 50? É 0,3 vezes 50. Esse 50 tem um zero? Tem. Cancela esse zero, desloca essa vírgula em casa. 3 vezes 5, 15. E esse outro dispensa comentários, né? 50% de alguma coisa é metade dela, né? 0,5 vezes 30. 30 também tem um zero, desloca essa casa essa vírgula uma casa para a direita, fica 5 vezes 3. Tá vendo que dá o mesmo 15? Eu te desafio aí a testar com outros valores, tá? Pausa o nosso vídeo, testa com outros valores para você ver se isso funciona. Depois você retorna aqui, tá? Muito bem, retomando, vamos fazer apenas um exemplo para você compreender, tá? Que envolva razão, que envolva porcentagem. Diz assim, ó. No primeiro dia de aula, uma determinada classe, um professor de matemática constatou que naquela turma a razão entre o número de moças e o número de rapazes é 13 sobre 12, respectivamente. Número de moças em cima, número de rapazes embaixo. Qual é a porcentagem de rapazes dessa turma? Primeira pergunta que você tem que saber é: você já sabe quantos alunos tem essa sala? Isso mesmo, 25, né? Porque são 13 moças mais 12 rapazes. Então, calcular a quantidade, a porcentagem de rapazes da turma é muito fácil. O número de rapazes ficou embaixo, né? Então, eu vou fazer 12 de 25 vezes 100. Acabou. Então, nossa solução é: como a razão entre o número de moças e rapazes é 13 sobre 12, para cada 13 moças há 12 rapazes nessa turma. Ou seja, de cada 25 pessoas, 13 são moças e 12 são rapazas. Assim, a quantidade de rapazes em relação ao total de moças é 12 para 25, né, que a gente já viu falar. Se você pegar esse número e dividir, dá 0,48. Ora, 0,48 é muito fácil, é 48%, né? Ó. Ficou duas casas depois da vírgula, isso é 48%. Outra maneira de se fazer é: pega 12 sobre 25 e multiplica por 100. Se você pegar isso e multiplicar por 100, você também vai achar. Ia ficar 100 dividido por 25, 4. Quanto é 4 vezes 12? 48.
E ainda uma terceira, vou te dar uma terceira oportunidade de resolver isso. Qualquer número, qualquer razão, pega ela e iguala a x sobre 100. Iguala a x sobre 100. Se você igualar a x sobre 100, você está dizendo, eu quero que isso se equivala, se compara a uma razão percentual. Ah, x sobre 100 é mesmo, é um número sobre o 100. O restante já vai ficar em porcentagem, gente. Já vai ficar em porcentagem, tá? Eu não sei se eu consigo aqui, eu deveria até ter colocado no slide. Bom, mas eu não vou me arriscar não. Então, dá pra fazer de cabeça. Vamos ver se você me acompanha. 12 sobre 25 igual a x sobre 100 seria 25 vezes x, 25x, que você vai resolver por regra de 3, né? Ou seja, a relação da proporção, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ou de maneira mais sucinta, para quem já me conhece, cruz credo, tá certo? 25 vezes x dá 25x, 12 vezes 100, 1.200, tá? 1.200 igual a 25x, x é igual, divida 1.200 por 25, perdão, é isso mesmo, 1.200 por 25, eu garanto que você vai encontrar 48. Essa resposta já está em porcentagem, tá bom? Por quê? Porque você igualou uma fração a x sobre 100. O número já está sobre 100, isso quer dizer que ali já é a porcentagem. Tranquilo, deu para você compreender? Tá bom? Qualquer coisa, deixa um comentário aí que a gente responde. Muito bem. Agora eu vou apresentar para vocês como que se aplica a taxa percentual em algumas situações comuns do dia a dia. Quando você atrasa um boleto, que vai gerar um ônus a mais para você, um acréscimo de juros. Quando você vai pagar uma coisa à vista que o cara te dá um desconto, né? Como que isso é feito na prática? Vamos lá. De maneira geral, quando um valor inicial, a gente chama de valor inicial, isso a gente herda até lá da física, né? V0, tá? 0 por ser a origem, ou O de origem mesmo. Recebe acréscimo ou desconto na aplicação de uma taxa percentual I. Vamos começar a dizer isso, porque que na matemática financeira a gente usa taxa percentual como I, porque vem do inglês interest, tá? Que quer dizer juros. Taxa percentual sempre é representada pelo I, vocês vão ver. Unitária, tá bom? E o valor final será corrigido, ó, VF, será corrigido, ou seja, dependerá de quem? Do valor inicial multiplicado por um fator. Esse fator é interessante se discutir. O que significa o 1? 1 significa, no cálculo de porcentagens e até da probabilidade, significa o todo, não é isso? O 1 significa o 100% da coisa, tá? Divida 100 por 100 que vai dar 1, não é verdade? E o que significa o I? Significa essa taxa. Quando eu somar, veja que aqui a fórmula diz, o valor final pode ser o inicial multiplicado por 1 mais I, mais é acréscimo. 1 menos I, aí vai ser desconto. Quando eu pegar o inteiro e somar mais alguma coisa, já está dizendo, somei mais alguma coisa, eu acrescentei algo, tá? Quando eu pegar o 1 inteiro, ou seja, o valor do objeto por completo, subtrair alguma coisa, alguma porcentagem, eu terei um caso de desconto, tá bom? Então, na expressão, sinal positivo, sinônimo de acréscimo, e o negativo é sinônimo de desconto, tá bom? Lembre que esse I aqui sempre vai entrar a escrita decimal do número. Se é 25%, então eu não vou colocar aí 25, vou colocar aí 0,25, tá bom? Sabe por quê? Porque o 1 está escrito de maneira decimal, senão aqui seria 100, tá bom? Tudo bem? Deu para entender? Esse 1 representa 100%, portanto, que as outras porcentagens têm que representar, tem que estar na escrita decimal. Então, vamos para o exemplo dos acréscimos e dos descontos. Isso pode acontecer até de maneira sucessiva. Num dia o cara vai lá e dá um desconto. No outro dia o cara vai lá e acrescer um pouco do valor inicial. Poxa, e aí, como é que eu vou saber? Né? A gente chama isso de acréscimos e descontos sucessivos. Também pode acontecer descontos sucessivos, como também acréscimos sucessivos. Ó, hoje o preço da banana era esse. Amanhã aumentou 2%. No dia seguinte, no mês seguinte, aumentou 3%. Será que ao todo aumentou 5%? Não. Você vai ver o porquê. Então, de modo geral, quando um valor inicial VO ou V0 sofre sucessivas variações, ou seja, de várias taxas, uma taxa de um dia, taxa de um segundo dia, de um terceiro dia ou de N dias, então o valor final tem que ser determinado por um produto. Aquele produtozinho, se for de acréscimo, 1 mais 1i vezes 1 mais i2 vezes 1 mais i3. Se for de desconto,
o valor inicial vezes 1 menos I1 vezes 1 menos I2, entendeu? Então, é muito fácil de se compreender. Basta multiplicar o valor inicial por os produtos de acréscimo. Produto de acréscimo é 1 inteiro mais a taxa, vezes 1 inteiro mais a taxa. Se for de desconto, 1 inteiro menos a taxa, 1 inteiro menos a taxa. E aí, Edson, pode acontecer de num dia ter tido acréscimo e no outro dia ter tido desconto? Pode, sem nenhum problema. Então você vai multiplicar por 1 mais a taxa de um dia vezes 1 menos a taxa do outro dia. Você vai chegar ao mesmo resultado, tá bom? Então o sinal positivo indica que houve acréscimo, negativo que houve decréscimo, tá bom? Ou seja, desconto. Aí o que é que vai acontecer? No final das contas, quando você multiplicar tudo isso, você vai ter todas essas taxas corrigindo o valor inicial. A gente chama isso de taxa total, ou seja, a taxa que se acumulou durante 2 meses, 3 meses, durante vários dias, quando acontecer de vários dias, né, ter esses valores alterados, tá bom? Então é chamado de taxa acumulada. O valor final é igual ao valor inicial, que multiplica 1 mais ou menos o I acumulado. Tá certo? Foi a taxa, N taxas que se repetiram, né? Então ele se acumulou. Vamos para exemplos para você compreender. Um exemplo de um mercado automobilístico. Especialistas no mercado de veículos afirmam que um automóvel 0 km sofre uma depreciação. Vamos começar a discutir os termos, né? Depreciação é um termo muito usado, né, na matemática financeira. Depreciar significa consumir, né, perda de valor do bem dado um certo tempo. Por exemplo, há quem diga que eletros como geladeira, fogão, tem a depreciação em 10 anos. Em 10 anos, né, ele se consome. Veículo também, tá? Então ele diz o seguinte, ó, um automóvel 0 km sofre uma depreciação de 15% ao ano, ou seja, por ano esse veículo perde 15% do seu valor. Nos 3 anos seguintes, então em 3 anos seguintes, será que vai ser 45%? Bom, vamos ver. Da fabricação, estabilizando-se num patamar inferior nos anos posteriores. Isso é óbvio, né? A gente compra celular, compra notebook, compra TVs, e isso só se deprecia. Isso não vale para o bem imóvel, tá? O bem imóvel existe outro tipo de especulação ou de valorização. Então vamos lá. Se hoje um veículo 0 km custasse R$ 24.000, qual seria seu valor daqui a 3 anos? Considerando as previsões dos especialistas, aquela lá, né? De 15% ao ano. Então, como faria? Ora, será 15% ao ano, em 3 anos vai ser 45%. Basta calcular 45% de 24 e subtrair isso. É assim? Vamos ver como é que faz? A taxa de depreciação é de 15% cada ano. Ou seja, é uma taxa num período, outra taxa no outro período, outra taxa no outro período. Então não posso fazer assim, como a gente tinha falado. O que é que eu tenho que fazer? Eu jogo lá naquela formulazinha. O valor final é o valor inicial 24.000 vezes depreciação é desconto, é perda, é decréscimo de valor. 1 inteiro, esse 1 inteiro se refere aos 24.000 do carro, menos qual é o valor da depreciação de um ano? 15%. Como é que se escreve 15%? 0,15. Vezes, no segundo ano, 1 menos 15%, 0,15. Vezes, no terceiro ano ou no terceiro período. Eu vou chamar de período porque não precisa necessariamente ser ano. Podia ser mês, podia ser bimestre, trimestre, tá? 1 menos 15%. Tá bom? Então, eu fiz questão de colocar esse exemplo pra gente de cara não errar logo, tá? Porque esse valor poderia ser 15% no ano, 20% no outro, 30% no outro. Quer ver você perder muito de valor no seu veículo, no seu móvel? É quando você não dá manutenção para ele, né? Deixa você sem fazer as revisões nos certos períodos, deixa você não ter um certo zelo, essa depreciação vai ser acelerada, tá? Então, olha como é fácil. Você percebe que essa parcelazinha 1 menos 0,15, ou seja, esse fator se repete 3 vezes. Então por isso que alguém chegou e colocou aqui 1 menos 0,15 a terceira. Tá bom? Quanto é 1 menos 0,15? Ora, é 0,85. Seria o valor, né, por enquanto do veículo, 85%. Isso ao cubo. Esse valor ao cubo já foi calculado, infelizmente não coloquei aqui pra gente. E isso multiplicado por 24.000
vai dar um valor final de 14.739. O que é que isso significa dizer? Que agora o veículo, depois de 3 anos, né, só está valendo 14.739. Entendeu? Ele veio perdendo, né? Ele veio perdendo 15% ao ano. Isso não quer dizer que ele perdeu 45%. Eu não sei se eu coloquei aqui no slide, talvez não, mas eu te desafio a fazer a conta, né? Se você ainda não está acreditando. Faz aí 45%, como você talvez esteja achando, e calcula 45% de 24, para ver se esse valor bate com esse. Com certeza não vai bater, tá? Tudo bem? Então, vamos em frente. Outra questão de comércio. Um lojista aumentou o preço de um produto em 61% ao aplicar acréscimos sucessivos. Se o primeiro aumento foi de 15%, qual foi a taxa percentual do segundo? Se você ficou na dúvida do exemplo anterior, tenta aplicar agora para você ver. Ora, se o aumento de um produto foi de 61% e se só no primeiro aumento foi de 15%, alguém espertamente vai querer dizer 61 menos 15, isso vai dar o quê? 46, né? E aí vai errar, né? Por que vai errar? Porque aumento sucessivo e desconto sucessivo não é só somar ou subtrair. Tem que levar em conta o valor final, tem que levar em conta o valor todo do preço. Portanto, olha como é que se faz. 61 representa a taxa acumulada, né? Que foi corrigido todo o preço do produto em 2 períodos. 2 períodos lembra 2 parcelazinhas daquela. Ou 1 mais I ou 1 menos I. Como é acréscimo, vai ser 1 mais I, tá? Então tá aí. Só para você lembrar. 1 mais a taxa acumulada foi igual a 1 mais uma taxa de um período vezes 1 mais uma taxa do segundo período. Porque só foram 2 acréscimos. Se foram 3, ia ter um terceiro fator, tá? Se foram 4, teria um 4 fator. Aí agora ficou fácil a continha, né? Ó. 1 mais, como é que se escreve 61% em decimal? 0,61. Igual a 1 mais, como é que se escreve 15%, que foi o primeiro aumento? 0,15. Vezes 1 mais e 2, que eu não sei esse valor. Tá bom? E aí, como é que se resolve isso? Muito fácil. 1 mais 0,61 é 1,61. 1 mais 0,15 é 1,15. Esse cara está multiplicando, passa para o primeiro membro dividindo. Tá? Ah, ele aqui já deu a resposta. Quando ele passar dividindo, lembre que aqui ainda está 1 mais e 2. Eu tenho que passar esse 1 subtraindo. Quando eu passar esse 1 subtraindo, esse resultado vai dar 0,4. Sabe o que isso significa? 0,4, quando você multiplicar por 100, você vai ter 40%. Tá vendo? Rapaz, e a gente pensava que era outro valor, né? Pois é. Então, 15% no aumento de um produto, mais 40% no aumento de um segundo produto, vai gerar um aumento total de 61. Se você fizer só como muita gente faz, 15 com 40 só dá 55, né? E aí você ia errar. Tá bom? Muito bem. Vamos entrar no nosso último tópico de hoje. A nossa primeira aula abordou taxa percentual, aumentos e descontos sucessivos, que já é muita coisa, e lucro e prejuízo. A gente mais para frente verá nas próximas aulas os próximos tópicos, tá? Lucro, o que a gente entende por lucro? Tudo aquilo, né, que remunera ao nosso investimento. Lucro é nada mais nada menos do que a diferença do que eu investi, do que eu comprei para o que eu vendi, tá? E prejuízo é aquilo que é gerado pela diferença, né, inferior disso. Ou seja, se aquilo que eu comprei foi menor, né, do que aquilo que eu lucrei, perdão, se o que eu vendi, né, é menor do que eu comprei, então eu terei a situação oposta ao lucro, eu terei, portanto, o prejuízo, tá? Lembra, lucro é o ganho obtido nessa operação comercial. O lucro é a diferença entre o preço de venda e aquilo que muita gente chama, eu comprei celular preço de custo. O que é preço de custo? Né? É o preço de fabricação, é o preço de compra. Então, existe o preço de venda de uma mercadoria e existe o preço de compra. A gente vai chamar de preço de venda de PV e o preço de compra de PC. E vamos chamar L de lucro. Então, é muito fácil saber lucro. Lucro é quando o preço de venda, né, é maior do que o preço de custo. Se o preço de venda for menor que o preço de custo, nós teremos prejuízo, tá bom? Então, ó, quando o lucro é negativo, ou seja, quando o preço de custo é maior do que o preço de venda, teremos a situação de prejuízo. Tranquilo? Avançando. Vamos a um exemplo. Um produto tem um preço de custo, ou seja, a gente
gasta para... a gente tem um custo para produzir esse produto de R$ 160. E ele foi vendido por 200. A pergunta é, logo de cara, teve lucro nessa produção, nessa venda? Então vamos calcular a porcentagem do lucro sobre o preço de custo e a porcentagem do lucro sobre o preço de venda? Então, lucro é preço de venda menos preço de custo. Lucro é 200 menos 160. O lucro foi de 40. Se foi positivo, realmente existiu lucro. Então, portanto, a porcentagem do lucro sobre o preço de custo é L sobre PC, é 40 sobre 160, cancela 0 por 0, divide 4 por 16, né? É a mesma coisa que 1/4, né? Se a gente fizer a redução da fração, é 0,25. Isso significa 25%. A gente teve uma porcentagem do lucro sobre o preço de custo de 25%. Dá para saber a nossa porcentagem do lucro sobre o preço de venda, né? Pelo aquilo que foi vendido? Sim. Eu pergunto para você, você acha que esse valor vai ser maior ou menor? Se o denominador agora é maior, ou seja, se eu vendi por 200, o meu resultado vai ser menor, né? Muito bem, então a porcentagem do lucro sobre o preço de venda vai ser 40 sobre o preço de venda, que é 200. Se a gente dividir 40 por 200, isso vai dar 0,20. 0,20 é praticamente 20%, não é isso? Então, de fato, né, o lucro, a porcentagem de lucro, isso sempre vai existir, tá? A porcentagem do lucro sobre o preço de venda sempre é menor do que a porcentagem de lucro sobre o preço de custo. Senão, não tem havido lucro. Do contrário, né, quando há prejuízo, aí sim, essa porcentagem, né, passaria a ser maior do que essa. Tranquilo? Deu para você compreender? Vamos em frente. Aqui é muito simples, eu acho que eu tenho 1 ou 2 exemplos e a gente encerra a nossa aula. Um exemplo de comércio. Um relógio antigo foi vendido por R$ 10.000, com prejuízo de 20% sobre o preço de compra. Por quanto então o relógio havia sido comprado? Se você não tivesse visto aí essa aula, como é que você fazia essa questão? Era hora de você pausar o vídeo e você tentar. Se desafia aí, ver se você conseguiria. Um relógio antigo foi vendido por 10 mil, com prejuízo de 20% sobre o preço de compra. Né? Preço de compra, não é o preço de venda. Por quanto o relógio havia sido comprado? Perdão, o preço de compra não é o preço de custo, né? Então, olha o que é que você tinha que fazer. Do enunciado a gente tem que o preço de venda vale 1 inteiro, ou seja, aqui seria o preço total do relógio, menos 20%. A gente sabe que a gente só pode colocar isso em decimal, né? Se é prejuízo, então é um menos, né? Vezes o preço de compra. O preço de venda é 80% do preço de compra, concorda? 1 menos 0,2. Então, o que é que eu vou fazer? Se o preço de venda é 10 mil, basta eu substituir aqui. Então, fica 10 mil igual a 1 menos 0,2 PC. Ora, quem é 1 menos 0,2? 0,8. Se eu passar esse cara para cá, dividindo, se eu dividir 10 mil por 0,8, o meu preço de compra seria 12.500. Isso quer dizer que um dia, quando o relógio foi comprado por 12.500 e ele só foi vendido por 10 mil. Ah, então realmente houve um prejuízo, né, de 20%. Lembra, não é 20% de 10 mil, porque 20% de 10 mil, né, dá 2. É 20% de 12.500. 20% de 12.500, isso dá quanto? Você já consegue fazer? 10% de 12.500 é 125, né? 10% de 12.500 é 125. Então 20% seria 250. Concorda? Perdão. 10% de 12.500 é 1.250. Então 20%, 1.250 mais 1.250, 2.500. Ah, é mesmo. 2.500 a mais do que o que foi vendido. Tranquilo? Não é fácil? Eu acho que nós temos nosso último exemplo. Ao vender uma mercadoria, uma pessoa teve um lucro de 40% sobre o preço de venda. Olha que bom. Qual é a porcentagem do lucro em relação ao preço de custo? Agora a gente vai ter que fazer umas continhas a mais, né? Ó. O que é que eu vou fazer? Lucro sobre o preço de venda é igual a 40%. Como é que se escreve 40%? 0,4. Se fizermos cruz credo, eu vou ter lucro é igual a 0,4 vezes o preço de venda. Vamos guardar essa primeira equação, tá? Porque agora a gente vai ter que ver o lucro em relação ao preço de custo, né?
Aí a gente lembra que lucro é preço de venda menos preço de custo, tá? Então a gente vai escrever o preço de custo em função do preço de venda, até porque o lucro está em função do preço de venda, para depois só cancelar, né? Isso é óbvio. Então vamos lá. Quanto é o lucro? 0,4, ou seja, 40% do preço de venda, não é verdade? Encontrado aqui na primeira equação. Igual a preço de venda menos preço de custo. Aqui agora ficou óbvio, né, o que se fazer. A gente vai passar esse cara para cá, né? Ou se preferir, a gente passa menos PC para o primeiro membro e passa 40% de preço de venda para o segundo. Então, esse que está negativo vem positivo, esse cara que está positivo vem negativo. Um preço de venda menos 40% do preço de venda dá 60% do preço de venda, não é verdade? Era fácil de saber, não precisava nem fazer tudo isso, né, Edson? Se aqui eu tenho 40% do preço de venda, só vai sobrar agora 60%, porque o todo é 100%, né? É isso, só vai sobrar 60% para o preço de venda, que seria o preço de custo, tá? Agora, por fim, era essa a pergunta que ele queria. Qual a porcentagem do lucro em relação ao preço de custo? Então, lucro em relação ao preço de custo é... Quem é o lucro? 40% do preço de venda, lembra? Tá aqui, ó. E quem é o preço de custo? Ora, é 60%, é o que sobrou, né? 60% do preço de venda. Cancela preço de venda com preço de venda, lembra que eu havia falado isso antes? 0,4 dividido por 0,6, olha outra coisa boa que a gente fala aqui na matemática básica. Se eu tenho uma divisão de decimal por outro com a mesma quantidade de casas depois da vírgula, eu posso fazer a conta como se as vírgulas nem existissem. Isso é a mesma coisa que 4 por 6, tá bom? Se eu dividir 4 por 6, é a mesma coisa que 2 por 3. É 0,0667, ou seja, isso é 67%, tá bom? Então, essa é a porcentagem, tá? Ok? Então, a porcentagem do lucro sobre o preço de custo é de aproximadamente 67%. Essa foi a nossa aula inicial, né, sobre conceitos básicos, né, de algumas variáveis da matemática financeira. Acompanhe o nosso canal, nossa playlist de matemática financeira está só começando. Tem muita coisa que nos reserva, tá? Obrigado pela sua atenção e sua paciência e um forte abraço.